O choro agudo da sinhazinha ecoava pela senzala como um lamento dos deuses ancestrais, mas Rita já não corria mais. Em vez disso, suas mãos calejadas seguravam o punhal escondido no avental, os olhos fixos na porta da casa grande. Os latidos dos cães ferozes misturavam-se aos gritos da ama branca que caía de joelhos, o corpo convulsionando em pus e sangue podre que escorria como uma maldição viva. A cena era aterrorizante, um quadro de horror que se desenrolava diante de seus olhos, mas Rita não sentia medo. A dor e a raiva pulsavam em suas veias, como um tambor ancestral chamando-a para a ação. Ela sabia que a sinhá Eulália não havia parado por ali. 2 dias antes, em um ato de ciúmes desenfreado, a sinhá arrancara sua filha recém-nascida das mãos de Rita e a atirara aos mastins da varanda, os cães devorando a carne tenra da criança em segundos. Rita urrava de dor, o coração partido como um cântaro africano. Agora, na cozinha escura, iluminada apenas por uma lua distante, ela precisava fazer justiça. Rita forçava a sinhá a engolir o último gole da infusão de raízes podres, o cheiro de decomposição subindo como vapor do inferno. Beba, sinhá, beba o leite da vingança que você negou a minha, sussurrou ela, a voz baixa e venenosa, enquanto os olhos de Eulália se arregalavam em agonia. A mulher gorgolejou, as unhas cravando no braço de Rita. O corpo da sinhá se contorcia, inchando como um cadáver à beira do rio, e Rita não piscou enquanto limpava as mãos no pano manchado. Dentro dela, o desejo de vingança fervia, um incenso aceso em meio às trevas do engenho. Os passos do feitor se aproximando eram como um aviso sombrio, uma sombra que rondava as decisões de vida ou morte. Voltando a si, Rita sabia que não havia mais espaço para fraquezas. O enigma pairava no ar úmido, como uma ama de leite, cujos braços eram prisão e berço, transformara o veneno em justiça, sem que o engenho inteiro desabasse em chamas. Ela sentiu o peso das correntes que a aprisionavam, uma lembrança constante de sua condição e do sofrimento que dividia com seus irmãos escravizados. Os rostos de outras mães com seus filhos arrancados passavam rapidamente pela sua mente. Ela não era apenas Rita, era representante de uma legião de almas oprimidas, uma guerreira silenciosa em um campo de batalha invisível. Ouvindo os latidos crescendo em intensidade, a pressão a forçou a tomar uma decisão. Com um movimento ágil, ela se esgueirou pela porta da cozinha, o punhal apertado contra a palma. O sol se punha no horizonte, lançando sombras longas que pareciam se alongar, como a própria história de dor e luta. Rita não parou para pensar na possibilidade de falhar. A memória de sua filha, agora um eco distante, empurrava-a para adiante, motivando-a em busca de um futuro onde as crueldades não mais se repetiriam. A casa grande se ergueu como um monólito de opressão, o testemunho silencioso do sofrimento coletivo que todos ali viviam. Respirando fundo, Rita fez uma prece silenciosa aos seus ancestrais, enquanto adentrava o corredor escuro da casa grande. O cheiro do melado se misturava ao suor, a umidade sufocante se tornando um peso em seu peito. As vozes de outras amas sussurravam em seu ouvido, lembranças compartilhadas de resistência, de lágrimas e risadas, de amor velado numa realidade cruel. Cada passo que ela dava era como um pacto silencioso com todos aqueles que sofreram antes dela. Agora era sua vez de escrever a história, de ser não apenas uma vítima, mas uma voz que clamava por mudança. A escuridão da noite envolvia a casa, mas dentro dela ardia uma chama indomável. O que estava prestes a acontecer não era apenas um ato de vingança, mas uma declaração de que o sofrimento tinha um preço, e Rita estava pronta para fazê-los pagar. Ela caminhou em direção ao desconhecido, o coração acelerado, disposta a enfrentar o que quer que viesse a seguir, determinada a transformar a dor em poder. Rita avançou pelo corredor da casa grande, o coração pulsando em seu peito como um tambor ancestral marcado pela dor e pela revolta. O cheiro agridoce do melado e do suor se misturava no ar, penetrante e sufocante. Cada passo adiantado era um eco de suas irmãs, das mães que choraram, que perderam, que sofreram sob o mesmo teto opressor. A escuridão daquela noite se tornava um idêntico e inquietante espectro,
mas dentro dela uma chama resplandecia, alimentada pelo desejo de mudança. Ela não era mais apenas uma ama de leite. Tornava-se a voz de uma legião que resistia, um símbolo iluminado em meio ao caos. Com a mão firme sobre o punhal, Rita não vacilou. As memórias de sua filha, arrancada com brutalidade, dançavam em sua mente como fantasmas. A dor era persistente, mas agora alimentava sua determinação. Ouvindo os sussurros das outras amas, lembranças angustiantes e ao mesmo tempo motivadoras, ela sentiu que o momento de romper com o silêncio havia chegado. Elas estavam ali, junto a ela, apoiando cada passo até a transformação, e ela finalmente encararia o sistema que tanto a oprimia. Ao chegar à porta do quarto da Sinhá, a mulher que uma vez convocara sua fúria, Rita hesitou apenas por um segundo, mas ao ouvir a voz abafada de Eulália, intoxicada pela dor e pelo desespero, a hesitação se transformou em determinação. O eco do passado invadia sua mente, o medo, a dor, a opressão, e ela entendeu que a batalha não era apenas dela. Ali se concentravam todos os gritos de resistência. Empurrando a porta lentamente, um forte ruído do vento passou como um aviso, mas Rita não recuou. O quarto, iluminado por uma fraca lamparina, revelava Eulália, que estava encolhida em um canto, os olhos cheios de lágrimas. A Sinhá, antes temida, agora parecida com uma sombra de sua antiga glória. O olhar de Eulália, embora repleto de vergonha, refletia algo mais. Rita viu ali uma vulnerabilidade, uma fragilidade que antes não existia, e isso desconcertou sua raiva. Rita, você não deve estar aqui. A Sinhá falou com uma voz fraca, repleta de ansiedade. E por que não? Indagou Rita, a resposta saindo com mais força do que pretendia. Você acha que pode passar a vida inteira aterrorizando as pessoas sem consequências? A mirada de Eulália se enfureceu por um breve instante. Você não sabe do que está falando. Eu sou a senhora desta casa. Você ainda não entendeu, não é? Respondeu Rita, com a voz firme. O poder que você pensa ter não te faz menos vulnerável. O silêncio pairou, pesado e constrangedor. Rita sentiu que a digital do passado não era apenas uma lâmina, mas uma corrente que unia seus destinos, ligando uma àquilo que eram, vítimas do mesmo sistema opressor. O feitor havia trazido Eulália até ali, mergulhando-a na mesma rede de medo. O que você quer, Rita? Eulália perguntou, o medo transparecendo entre suas palavras. Quero justiça, Hoffman. Havia um ímpeto voraz em sua voz, mas agora o olhar da Sinhá a desarmava. Rita percebeu que aquela conversa não se tratava apenas de vingança. Era sobre escolha, liberdade e entender que cada ser humano é capaz de resistência, mesmo na opressão. Neste momento, a porta se abriu com um estrondo e o feitor entrou, a expressão de quem estava no controle. O silêncio foi quebrado como vidro. Ele rapidamente avaliou a situação e, ciente da vulnerabilidade que Eulália apresentava, sorriu de maneira sarcástica. O que você está fazendo aqui, inútil? Indagou, a voz carregada de desprezo. Rita sentiu a tensão no ar. A atmosfera do quarto mudara. A opressão agora rugia como uma tempestade prestes a se formar. A energia estava à flor da pele. Para cada um que ali estava, o que aconteceria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. Rita respirou fundo. Agora não vamos ficar caladas. Chegou a hora de você ouvir, disse ela. O feitor olhou diretamente para Rita e a raiva começou a transbordar. Ele avançou passo a passo, enquanto os latidos dos cães lá fora se intensificavam. Você não tem ideia do que está fazendo, murmurou, sua voz carregada de ameaças. Imediatamente, o punhal se destacou entre os dedos de Rita. Ele cintilava sob a luz da lamparina. Esse era o seu símbolo de proteção, tanto para o que poderia vir, quanto para as vidas que carregava nas costas. A mulher que havia sido silenciada agora erguia a voz e as armas. Fazer o que é certo é mais poderoso que o medo, e você não pode me parar. O feitor hesitou, mas Rita viu o rancor crescer em seus olhos. Ele tinha certeza de que aquele barulho não significava nada. O poder dele vinha de sua posição, mas Rita sabia que sua força estava em algo muito mais profundo e autêntico. Yahega, ordenou Eulália, com uma força que ressoava e cortava o ar.
Não era uma declaração de subserviência, mas de determinação. As vozes das mulheres se tornavam um eco, pulsando como um coração coletivo. É isso, Sinhá. Se ela está disposta a lutar, então eu também, gritou uma voz do lado de fora. Esse grito ecoou como um clarim, como se invocasse uma revolução que havia estado oculta nas sombras durante demasiados anos. Rita viu outras amas emergir como espectros. Mulheres com os olhos cheios de determinação, que haviam suportado o mesmo sofrimento, levantaram-se do seu orgulho ferido, pisando fora da sala. Era hora de a verdade ser exposta, de desafiar o sistema que continuava a oprimir. O feitor ficou em choque. O poder que acreditava ter, a dominação que sempre impusera, encontrava-se prestes a ser desmantelada. Cada vez mais vozes se erguiam, e as muralhas do medo começavam a se fender em seu reino. A casa grande tremia sob os ecos de um novo dia, e ele, o arauto da opressão, estava prestes a descobrir que as correntes que acreditava possuírem se quebravam. Com a coragem acumulada, Rita caminhou à frente, o punhal se tornando um símbolo do novo tempo que se aproximava. Cada passo que ela dava começava a girar a narrativa, mudando o foco do opressor para os oprimidos. O espaço se enchia de energia coletiva, e os rostos iluminados pela esperança da liberdade estavam se unindo em uma eterna confraternização. À frente do feitor, a sinfonia de vozes se tornava um hino poderoso. O feitor, agora em perigo, tentou recuperar o controle, gritando ordens e ameaças. Mas as palavras soavam cada vez mais vazias, desprovidas do peso que uma vez tiveram. Com um movimento rápido, Rita lançou o punhal ao chão. O som que fez ao atingir a madeira soou como um marco, um sinal de que a bravura estava nos olhos de todos. "Nós não temos mais medo", gritou ela, e a força de suas palavras reverberou por toda a casa. O medo que uma vez dominara suas vidas não poderia mais viver ali. A luta e a liberdade do passado se uniam ao presente, e juntas elas criavam uma onda de transformação que desafiaria as correntes da opressão. "Bando de inúteis", o feitor gritou, agora realmente acuado. O sentimento de poder que ele se dedicou a construir desmoronava pedacinho por pedacinho à medida que as mulheres clamavam a liberdade. Eulália e Rita, agora lado a lado, refletiam uma força que ele nunca poderia compreender. "A verdade não pode ser silenciada por muito tempo", confessou Eulália, libertando-se do seu lugar passado e unindo-se à luta. O feitor, impotente e desamparado, percebeu que a revolução não era apenas uma ameaça, era um renascimento. As vozes se erguiam, ressoando como um coral em meio à tempestade. A unidade tinha sido alcançada e a adversidade se tornara uma força inquebrantável. Rita reconheceu que cada mulher ali tinha suas histórias, suas batalhas e suas dores, mas também havia vida, esperança e confiança. Era um mosaico. A casa grande começava a se encher de luz. Os ventos da mudança sopraram com uma força revitalizadora, e assim, no calor e na intensidade daquele momento decisivo, o feitor, antes tão poderoso, virou-se para a porta, reconhecendo que sua era de opressão havia chegado ao fim. Entretanto, não poderia simplesmente fugir. As mulheres tinham construído uma rede de resistência em seus próprios corpos, e cada uma delas estava disposta a lutar. "Recuar agora seria renunciar à liberdade que estávamos prometendo", disse Rita, a voz firme. Com um gesto carregado de força, ela abriu os braços, convidando outras mulheres a se unirem a ela. O que antes tinha sido cativante agora se tornaria uma dança de superação. Eulália, agora ciente de seu papel na luta, se aproximou de Rita, e juntas viraram-se para o feitor. "Estamos aqui para lutar por nós mesmas, por nossos filhos e pelo futuro de nossos filhos." As palavras pulsaram como um desejo sincero de desatar os nós que por tanto tempo as prenderam. A temperatura no ar aumentou, o clamor por liberdade subia em ondas crescentes. Elas estavam decididas e nenhuma força poderia deter isso. A casa grande tremia sob o peso da mudança. Eulália e Rita, as líderes que não haviam buscado, mas que agora se tornavam defensoras de suas realidades, ergueram as mãos em sinal de resistência. "Ouvirei as vozes de todas que foram silenciadas", disse Rita, enquanto um eco de aprovação se elevava entre as mulheres presentes.
A energia crescia como um fio de esperança em meio ao desespero, e era impossível não enxergá-la. A luta não terminará aqui, e faremos isso por todas, Eulália afirmou, quase como uma oração que se tornava uma promessa. O feitor, mesmo perplexo, já sentia a onda de mudança contagiá-lo. Ele compreendia que tinha perdido o controle, mas mesmo assim se recusava a ceder. O fragor do passado caía, e as correntes que uma vez soaram como um símbolo de poder, agora vibravam nas mãos das que tinham sofrido e suportado. E então, com um movimento rápido, o feitor avançou, tentando mostrar que ainda era uma ameaça, mas Rita e Eulália estavam preparadas. Em uma fração de segundo, ao se unirem, dirigiram suas energias para o mesmo espaço. Com um grito poderoso, as duas se lançaram na luta, sua determinação se tornando-lhes força. O conflito não era apenas físico, era uma batalha espiritual, um embate contra os ímpetos da opressão que por tanto tempo as amarrava. Rita sentia a presença de suas antepassadas guiando cada movimento, cada impulso e cada respiração. A força nas mulheres ecoava entre elas. Elas não eram sozinhas, eram a linha de frente da resistência. No calor daquela luta, a casa grande se transformou. As sombras que antes representavam dor, agora eram preenchidas com a intenção de liberdade. O feitor, totalmente acuado, sem poder ou autoridade, caiu sobre seus próprios pés. Era um momento de transição. A luta tinha um peso intrínseco, e mesmo o chão onde pisavam pareciam vibrar sob a imensidão da resistência renovada. O que começou como um ataque à dor se transformara em um hino à liberdade e à unidade, um testemunho das correntes que eram finalmente quebradas. A vitória não era uma promessa de um futuro perfeito, mas era um passo imenso e significativo em direção à mudança. E assim, quando o último grito do feitor ecoou e caiu em um murmúrio de impotência, um ciclo de dor se encerrava e um novo se iniciava. As vozes de todas aquelas que lutaram juntas se uniram em um só clamor, e nas sombras da casa grande, a luz da esperança brilhava intensamente. A jornada de Rita estava longe do fim, mas agora ela não carregava apenas seu peso. Ela carregava o peso de todas as vidas que foram devastadas, de cada mãe que antes tinha um filho tirado, de cada mulher que suportou e se ergueu. As correntes que a haviam prendido agora vitimizavam a transformação e não mais a mantinham confinada. Nós, mulheres hereges da resistência, ecoamos, nossa força se manifesta. E ao sair da casa grande, Rita sabia que a luta se prolongaria, que o caminho adiante não seria fácil, mas estava pronta para enfrentá-lo. Com as correntes quebradas, as sombras dissipadas e a dor transformada em força, era tempo de renascer. As mulheres estavam marchando para um novo amanhecer, e Rita, com seu punhal à mão e sua determinação no coração, estava pronta para ser sua protetora. E a liberdade, agora se materializando, se tornava o presente mais valioso de todos os tempos. A luz da manhã penetrava nas frestas da casa grande, revelando a desolação que agora a envolvia. O chão, marcado por indícios da luta da noite anterior, carregava as memórias de uma batalha intensa. Enquanto os primeiros raios do sol aqueciam o ambiente, Rita e as outras mulheres, agora unidas, olhavam para o futuro que se desdobrava diante delas. A vitória que conquistaram não era apenas sobre o feitor ou a sinha, era uma vitória sobre o medo e as correntes invisíveis que antes as mantinham presas. Mas a liberdade vinha acompanhada de novos desafios. Cada uma delas sabia que os antigos opressores não deixariam a situação se normalizar sem lutar de novo. Enquanto a casa grande se tornava um símbolo do novo amanhecer, Rita sentia uma onda de energia enquanto se preparava para enfrentar o que estava por vir. Era como se o peso das correntes que antes a aprisionavam tivesse se transformado em força. Lembranças de sua filha, as vozes das outras mães e as lágrimas derramadas ao longo da história vibravam como um canto de resistência dentro dela. E Rita sabia que seu papel era mais do que sobreviver, era transformar a dor em ação. Reunidas em um pequeno espaço da casa grande, as mulheres começaram a discutir as próximas etapas. Olhos ardentes e vozes ainda cheias de emoção refletiam um misto de ansiedade e esperança. Cada uma delas marcada por feridas profundas,
Trazia consigo uma história, um desejo de mudança que agora pulsava no ar. Precisamos nos organizar, dizia uma das amas, com a voz trêmula, mas firme. Não podemos permitir que isso se repita. Concordo, mas e quanto ao feitor? Perguntou outra mulher, a preocupação estampada no rosto. Rita olhou para cada uma delas, percebendo o que a unia. Precisamos ser mais do que vítimas. Esse é o nosso tempo de agir. Precisamos entender como podemos fazer isso, juntas. Ela se lembrou de tudo que havia aprendido ao longo da vida. Sabia que a mudança não viria pela força bruta, mas pelo poder da união e da ação coletiva. Era hora de transformar a revolta em uma causa. Podemos criar um plano, um que faça ecoar as nossas vozes, disse Rita, trazendo um pouco mais de firmeza à sua fala. Que mostre que não estamos mais dispostas a aceitar essa vida. O sentimento de urgência fluiu pela sala. As mulheres começaram a trocar ideias, falar sobre resistência, estratégias para enfrentar o grupo mais amplo de opressores que ainda vagava pelas plantações e os homens que ainda temiam a rebelião e a luta. Eulália, até então em silêncio, decidiu intervir. Sua presença e liderança se destacavam, como uma luz emergindo das trevas. Eu sei que ele não vai ficar parado. O feitor perdeu o controle, mas isso não significa que não seja perigoso. Sua voz era grave. Precisamos preparar as crianças. Precisamos de um abrigo seguro. Rita assentiu. O perigo ainda estava vivo, e a força do feitor não apenas se dissiparia. Temos que nos unir, fortalecer a nossa comunidade. Precisamos de aliados. O diálogo seguia, e o desejo de formação de uma rede de apoio começou a crescer. Elas precisavam de um plano de resistência para sobreviver, mas também uma forma de transformar o sistema. E era essa ideia que girava na cabeça de Rita. A liberdade não era só pessoal, era uma necessidade coletiva, um bem que deveria ser compartilhado. E para isso, precisavam das vozes da comunidade ao redor. Ayana e Luciana podem falar com as outras amas que não estão aqui e trazer as que estão em outras fazendas, aconselhou Rita, lembrando que a luta não era apenas delas, mas de todas que viviam sob a opressão. As mulheres assentiram em silêncio. A ideia era simples, mas poderosa. Cada passo da resistência deveria ser cercado com cuidado e consciência. Elas perceberam que a liberdade não poderia ser algo fugaz, mas uma nova era que estava apenas começando. Os dias se passaram, e Rita viu o esforço coletivo começando a dar frutos. Com Ayana e Luciana liderando o caminho, mensagens foram espalhadas nas lições cotidianas. As palavras de resistência começaram a criar raízes na comunidade. Outras amas, meninas e até mesmo algumas que haviam sido temidas, decidiram se unir à causa. Um novo sopro de esperança estava se formando e a determinação era visível em cada olhar. Uma rede de apoio única começou a se tecer. Certa manhã, as vozes se tornaram um murmurinho entre as faixas verdes que cercavam a casa. Mulheres e crianças se reuniam sob a sombra de uma árvore, um local que portava a história, um local onde alguém anteriormente havia feito promessas de liberdade que nunca se materializaram. Agora, era um espaço de união. Estamos aqui para nos proteger e lutar, começou Rita, a voz cheia de emoção. A liberdade deve ser um bem compartilhado. Todos devemos nos unir para que nunca mais enfrentemos a dor que já conhecemos. Enquanto um de nós estiver em perigo, todos estarão. Precisamos agir. As mulheres se uniram formando um círculo. Cada uma delas oferecia suas histórias, desejos e frustrações. Era um espaço seguro e confidencial, onde a força da sororidade se manifestava. A coragem já estava presente, e as mulheres começaram a construir seu caminho. Podemos conversar com os homens que trabalham na plantação também. Alguns deles podem estar dispostos a nos ajudar, disse uma jovem, seus olhos brilhando com determinação. Não podemos afastar qualquer chance de conseguir mais aliados. A liberdade é o nosso objetivo e qualquer apoio é bem-vindo, Rita reafirmou, vendo como a comunidade começava a se unir. Enquanto os laços de solidariedade cresciam, o clima na Casa Grande estava em constante agitação. O feitor, que se sentia impotente, decidiu tomar uma atitude. Sua fúria estava prestes a explodir e ele buscava uma forma de reinstaurar o medo que antes dominava o local.
Conversas sussurradas chegavam até Rita, sobre conversas em torno de um plano que buscaria silenciar as vozes das mulheres. Rita, percebendo o que estava por vir, decidiu que seria necessário intensificar a organização entre as mulheres. Afinal, o feitor e os homens ao seu redor não estavam dispostos a desistir sem lutar. Em uma reunião secreta, as luzes da lamparina iluminavam os rostos tensos enquanto discutiam o possível ataque que poderia ocorrer a qualquer momento. Ele não pode silenciar todas nós. Se nós fizermos nosso movimento, retracou Luciana, seu olhar determinado incidindo sobre cada uma delas. Eu conheço o feitor. Ele é manipulador e, se necessário, usará mentira e violência para obter o que deseja, disse Eulália, e na sua voz havia o peso de quem já conhecia aqueles ares. Durante a conversa, uma ideia começou a tomar forma. Não poderiam esperar que o confronto chegasse até elas. Precisavam avançar antes que o medo se tornasse a única opção. Era hora de se antecipar, de se fazer ouvir de uma maneira que era impossível para seus opressores ignorarem, e foi essa força coletiva que começou a se agigantar entre as mulheres. Elas decidiriam unir suas habilidades para garantir que suas vozes fossem escutadas no campo mais amplo. Com cada reunião, o senso de urgência crescia na comunidade. Rita organizou um encontro com os homens que trabalhavam nas plantações, conhecendo alguns que expressaram desgosto em relação ao que viram acontecer. Havia entre eles os que também estavam dispostos a confrontar os antigos paradigmas, mas que não conseguiam visualizar uma saída. A conversa não seria fácil, mas também não deveria ser improvável. Os homens tinham suas próprias vidas, seus medos, suas correntes invisíveis e tentativas de obediência. Eles têm que entender que também são vítimas desse sistema e que, ao nos ajudar, estarão se libertando, também disse Rita, enquanto olhava nos olhos dos presentes. Os homens estavam hesitantes, mas a determinação de Rita começou a tocar seus corações. O que começou como um diálogo difícil tornou-se um espaço de troca de experiências. Alguns homens começaram a falar sobre suas próprias lutas e as imposições que a hierarquia social os fazia suportar. Passeando entre as histórias e os desafios enfrentados, Rita percebeu que a oportunidade estava ali. Precisavam criar um movimento unificado. O que podemos fazer para impedir que o ciclo de violência continue? Rita questionou, o olhar firme e direto. Nós temos que transformar esse espaço em um local que nos garanta não apenas sobrevivência, mas dignidade. O encontro se transformou em diálogo e, assim, a compreensão mútua começou a surgir. Os homens se conectaram com as histórias das mulheres e, aos poucos, as barreiras começaram a cair. Se nos unirmos, se as mulheres e os homens se juntarem, podemos desmantelar esse sistema, ressaltou um dos homens, seus olhos agora brilhantes com a ideia de mudança. As semanas seguintes viram a união de forças sendo palpável na comunidade. As mulheres e homens que antes eram parte do mesmo sistema opressivo, agora se tornaram uma comunidade de resistência. Rita e as outras mulheres se tornaram líderes naturais, não apenas por causa de suas dores, mas pela força de suas visões e de suas esperanças. O projeto que haviam iniciado se expandiu, e era difícil não sentir a intensidade crescente do desejo por liberdade. Entretanto, a sombra do feitor ainda pairava. Os rumores sobre suas intenções tornaram-se mais agitados. Ele já havia começado a articulação, montando grupos para caçar as mulheres que se mostravam resilientes na luta por liberdade. Rita sabia que precisavam dar um passo à frente antes que a tempestade caísse de vez. Numa reunião estratégica com o grupo, Rita falou deixado a todos cientes do risco. Precisamos agir rapidamente. O que fizemos até agora não será suficiente para continuar. É hora de garantir que todas as casas conheçam a verdade, que as injustiças não passarão sem resposta. A atmosfera na sala se tornara densa, mas as mulheres estavam prontas para arriscar. A bravura se refletia no olhar de cada uma delas. Elas se lembravam da dor, mas também da luz, e sabiam que uma nova era de esperança estava nascendo. Nos dias seguintes, o movimento pulsou como um coração, e as vozes ficaram mais fortes. As mulheres decidiram transformar cada encontro em uma celebração da resistência. Havia esquemas de dança, de escrevendo e arte.
tudo para repensar o espaço em que viviam. Ao lado dos homens, criaram um novo espaço de pertencimento, uma coletividade onde sua história conseguiu se libertar das amarras do passado. Nesses encontros, a música e o riso começaram a preencher os vazios antes ocupados pelo medo. Mas o feitor nunca parou de observar. Ele sabia que havia algo fervilhando entre as comunidades e estava determinado a calá-las. Uma noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, uma batida repentina na porta interrompeu a alegria que preenchia o local. Rita, reconhecendo a gravidade da situação, sentiu sua adrenalina subir. Era hora de estar preparada, de ser firme. As vozes da resistência agora ecoavam em seu interior, e ela estava disposta a defender tudo o que havia conquistado, mesmo que isso viesse a custar caro. O choque do que vinha se aproximando se tornava inevitável, e, ao olhar nos olhos de cada mulher e cada homem que lutavam ao seu lado, ela compreendeu que a troca de histórias era mais poderosa do que qualquer lâmina. Essa era a verdadeira força. Entre respirações profundas e corações acelerados, a comunidade se preparou para o que estava por vir. Eles eram uma rede de poder, uma onda de determinação. Não estavam sozinhos, e juntos enfrentariam o que quer que viesse. A luta estava longe de acabar, mas o passo que deram juntos era a base de um futuro que finalmente poderia ser preenchido por liberdade. Era essa esperança que pulsava, movia e iluminava as sombras da noite. O ar estava pesado com as tensões que se acumulavam enquanto todos aguardavam o desenrolar dos eventos. A batida na porta, abrupta e ameaçadora, os lembrava de que o feitor não estava disposto a se afastar facilmente. Rita respirou fundo, seu coração martelando no peito, mas não havia lugar para o medo agora. Naquela casa, cercada por vozes que se uniam pela resistência, havia poder. Finalmente, a porta se abriu e o feitor entrou, sua presença tão opressiva quanto um vendaval. Seu olhar, feito de desprezo e desdém, varreu o espaço, tentando encontrar o medo que outrora dominara o ambiente. Mas, em vez disso, encontrou apenas determinação. As mulheres não estavam mais dispostas a se deixar calar. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele disparou, sua voz como um trovão. Rita não hesitou. Diante do olhar desafiante do feitor, alinhou-se com seus companheiros, fulgurante de uma confiança recém-descoberta. "Estamos aqui para exigir nosso espaço", disse ela, a voz firme como aço. "O tempo do medo acabou. Você não tem mais controle sobre nós." O feitor riu, uma risada áspera que não contendo seu nervosismo. "Vocês acham que podem mudar as coisas assim, com palavras? Vocês são escravas. Sempre serão", gritou, sua voz repleta de desprezo. "Não somos mais escravas", Eulália respondeu, seu tom feroz ecoando no ambiente. "Nós somos mulheres, mães e lutadoras. Você não pode mais nos tratar assim." Nesse instante, a atmosfera se transformou. As vozes que outrora eram sussurros de medo, agora tornaram-se um clamor forte e claro. As mulheres se uniram, formando um círculo de proteção em torno de Rita, e cada uma delas carregava sua própria história de resistência. O feitor, diante daquela força, começou a perceber uma fissura em sua própria autoridade. A tensão se tornara palpável. Rita pôde sentir o perfume da luta no ar. Lembranças delas, inicialmente sozinhas, agora formadas em uma linha de frente, permitindo que a coragem abafasse a dor e a opressão. Com um movimento firme, Rita tomou a frente. "Não estamos aqui apenas para lutar contra você, mas por todas aquelas que vêm antes de nós e por todas as que virão depois de nós. Nossos filhos não viverão sob seu jugo. O que fizemos até agora não será em vão." O feitor rangeu os dentes. Sua fúria crescia visivelmente, mas cercado pela força das mulheres, já não se sentia tão poderoso. Ele tentou controlar o ambiente, mas a fúria delas se espalhava como fogo em palha seca. "Vocês são tolas. Acham que podem vencer?" Ele gritou, mas seu tom era mais de desespero do que de controle. "O que você quer é nos dividir", retorquiu uma das mulheres em meio à multidão. "Mas isso não vai acontecer. Estamos juntas." Uma onda de concordância surgiu entre elas, e Rita sentiu que a determinação estava quase palpável, cada um dos corações batendo em uníssono.
construíram uma frente sólida de resistência que não estava disposta a se quebrar. O feitor, percebendo que sua artimanha de medo não funcionava mais, avançou em direção à saída. Mas Eulália e outras mulheres bloquearam seu caminho. Era o momento de ceder à força daquela resistência que agora se transformava em uma tempestade convectiva. "Você não vai passar", afirmou Eulália, sua mão estendida em um gesto de poder. "Você não pode mais dominar nossas vidas." Rita viu o desespero nos olhos do feitor. Ele havia perdido o controle, e o que era uma luta individual agora se tornara uma batalha coletiva. O desejo de liberdade que emanava do grupo foi palpável o suficiente para acender uma nova chama de esperança. A luta começava. Era um embate não apenas de corpo a corpo, mas de ideais. Rita e as outras mulheres cercaram-no, a força da unidade se materializava diante dela. Com cada movimento, suas histórias de dor e resiliência se transformavam em força e revolta. As mãos que antes estavam manchadas pela opressão, agora estavam unidas, criando um muro de proteção. As vozes se erguiam. As palavras não eram apenas sons, mas um chamado à ação. A luta pela dignidade despertou o espírito da resistência. Rita avançou, seu olhar fixo no opressor, e gritou: "Não seremos silenciadas." O feitor, confuso e cercado, tentou se defender, mas a ferocidade das mulheres era imparável. Com um último gesto, ele tentou empurrar uma das mulheres, mas imediatamente foi cercado e imobilizado. As histórias, as esperanças e o desejo de liberdade que cada uma carregava se tornaram um único grito, um grito de resiliência que ecoou pelo ar. Rita viu a oportunidade. Ela se aproximou do feitor, agora claramente debilitado, e disse com voz firme: "O nosso tempo de opressão terminou. Do nosso sofrimento nascerão mudanças. Nunca esqueceremos o que você fez, mas não deixaremos que você nos defina." Ela sentiu o apoio esmagador das mulheres ao seu redor. Era um espaço sagrado, um lugar onde não havia mais medo, só havia força e união. A casa que antes era um símbolo de dor, agora se tornava um bastião de resistência. As outras mulheres começaram a murmurar, reverberando as palavras de Rita. A linguagem da luta tomou forma e mais vozes se uniram ao grito de guerra. Não eram apenas palavras, eram promessas a si mesmas e às futuras gerações de que a liberdade era um direito deles. O feitor, em seu estado mais vulnerável, olhou nos olhos das mulheres que há tão pouco tempo se sentiam sozinhas e desamparadas. O que antes considerava controle, agora estava se desvanecendo em um mar de vozes unidas. "Eu sou a lei nesta terra", ele gritou, mas seu grito se perdeu na força da luta que estava se formando ao seu redor. A resposta ecoou: "Você não é mais nada." E a força daquela declaração envolveu todos como um abraço quente. O peso do opressor estava sendo quebrado ali mesmo, na casa que havia armazenado tanto sofrimento. Os gritos de vitória começaram a surgir, cada mulher se empoderando e se liberando da opressão. Em meio ao tumulto, cada golpe de resistência se tornava um movimento de libertação. O feitor, percebendo que a batalha estava perdida, tentou empurrar para frente, mas as mulheres se moveram como uma única entidade, mais fortes do que qualquer um de seus opressores poderia imaginar. Rita percebeu a transformação. A casa, que parecia tão antiga e opressiva, agora se iluminava com a força de suas vozes e ações. Estava claro que não apenas lutavam contra um homem, mas contra um sistema que havia as mantido sob a vida inteira de dor. "Agora é a nossa vez de moldar o futuro", declarou Rita, os olhos brilhando. E isso era só o começo. Uma nova realidade estava se formando a partir daquela cena, uma nova definindo o que era ser livre. As mulheres começaram a se dissociar do feitor, ainda caído e impotente, mas a luta não era apenas uma vitória física, era uma vitória moral e emocional. Elas estavam tomando de volta o que era delas. Eram mais do que sobreviventes, eram líderes. Rita se virou para as mulheres ao seu redor. "O que faremos agora? Não é apenas uma vitória momentânea. Temos que garantir que isso nunca mais aconteça. Precisamos contar nossas histórias", disse Eulália, seu olhar determinado. "Temos que nos unir a outras comunidades." Essa ideia ressoou como uma revelação poderosa. Elas eram testemunhas da dor,
mas agora também eram portadoras da mudança. Com os corações cheios de nova força, começaram a discutir como poderiam estender a mão para aqueles que ainda estavam presos em correntes invisíveis. A casa não era apenas um lar, agora era um símbolo da luta e da união. Com o firme propósito de manter a aliança viva, Rita e as mulheres decidiram organizar uma grande reunião com as comunidades vizinhas, um evento aberto para que outras vozes também pudessem ser ouvidas. Cada uma delas traria suas histórias, seus desafios e suas esperanças. Elas perceberam que juntas eram imbatíveis e que cada voz contava. Mas logo, o caminho à frente se mostrava complexo, um terreno em constante movimento. Elas precisavam ter certeza de que não seriam alvo de represálias. Sabiam que o feitor, mesmo derrotado, poderia tentar retomar seu poder com mais violência. Era uma sombra que ainda as perseguia. Rita, diante das mulheres, sentiu a responsabilidade crescer sobre seus ombros. Não era apenas sobre elas, seria um movimento que poderia mudar gerações. Elas eram agora as guardiãs de um espírito renovador, de um futuro em que suas filhas não sentiriam medo. As semanas seguintes foram de intenso planeamento e união. Elas se reuniam frequentemente, discutindo estratégias sobre como continuar a luta e alimentar o movimento que havia nascido. Amigos da luta se uniram a elas, e um por um, muitas vozes se uniram à causa que era maior do que qualquer uma delas. Em um dia determinado, as mulheres estavam prontas para organizar uma assembleia. O campo estava cheio. As pessoas de toda a região começaram a se reunir, mãos dadas, corações pulsando. Rita olhou para a multidão e sentiu uma onda de emoção. O poder e a unidade daquela assembleia era exatamente o que haviam esperado por tanto tempo. "Isso é só o começo", gritou Rita, e a multidão começou a responder, as vozes repletas de esperança e determinação. "Vamos construir um novo futuro juntos." Juntas, começaram a narrar suas histórias. As mulheres falavam sem medo, suas vozes ecoando através do campo. Elas compartilhavam contos de luta e resistência, e o que antes eram apenas ecos de dor, agora se tornaram fundamentos de uma nova identidade coletiva. Ouvindo as histórias se entrelaçarem entre si, Rita percebeu a força daquele momento. Era imbatível. A ideia de liberdade não era apenas uma palavra, tornara-se uma realidade pulsante. Elas estavam criando sua nova história, uma que celebrava suas lutas e conquistas. As vozes de homens, mulheres e crianças se uniram em uma sinfonia vibrante, um clamor por igualdade que se espalharia por toda a comunidade. O feitor, uma lembrança distante, tornou-se apenas uma sombra em um espaço agora rebosante de esperança. Enquanto a noite caía, o céu estrelado era um testemunho do que haviam alcançado. Rita e as outras mulheres observavam a imensidão acima delas, seus corações cheios de gratidão pelas jornadas que decidiram tomar. Elas haviam se encontrado e estavam determinadas a nunca mais se separarem. A resistência agora era um mantra, uma promessa que ecoava em seus corações. Não era só uma luta por uma vida melhor, era uma luta por liberdade, um futuro onde não haveria mais correntes a prender ninguém. E assim, a luta por liberdade se tornava mais do que uma batalha, tornava-se um legado. Elas eram a chama que incendiava a esperança na vida das pessoas ao seu redor e desafiavam o mundo a mudar. A noite que começou com incertezas agora transbordava de luz, de força e de promessas. O campo, iluminado por pequenas fogueiras, simbolizava o renascimento de um espírito que definitivamente havia se libertado. As histórias não eram mais apenas lembranças de dor, agora eram canções de resistência que ecoariam por gerações. O futuro era delas, e ao olhar umas para as outras, Rita viu que todas tinham se transformado. Foram unidas por experiências significativas e sempre voltariam a se encontrar na força das vozes que cantavam por liberdade. Assim, à noite, sob o céu estrelado, a história delas continuaria a se desenrolar, repleta de coragem, resiliência e, acima de tudo, amor. Com o amanhecer trazendo um novo dia, a vida na comunidade começou a reconfigurar-se. As vozes que antes haviam sido silenciadas agora soavam altas e claras, ressoando em toda parte como um eco de esperança.
Rita caminhou pelas ruas, sentindo a vibração da mudança ao seu redor. Cada rosto que via refletia uma nova determinação, uma nova identidade forjada na dificuldade. Agora, as reuniões comunitárias tornaram-se um ritual, um espaço sagrado onde conceitos como pertencimento e apoio mútuo eram celebrados. As mulheres, junto com os homens, se reuniam para discutir o futuro, relembrando as histórias de luta que haviam compartilhado, mas também planejando o que estava por vir. Era um compromisso coletivo de nunca mais deixar que o medo dominasse suas vidas. Uma tarde, durante um desses encontros, Rita sentou-se em meio ao círculo de amigos e familiares. A atmosfera estava elétrica, cheia de expectativas e ideias florescendo. Eulália sentou-se ao seu lado, pegando a mão de Rita. "O que faremos agora?" perguntou, a ansiedade transparecendo nas palavras. "Precisamos reforçar nossa mensagem", respondeu Rita. "O que vivemos não pode ser esquecido. Todos que sofreram devem ouvir e sentir a força de nossas vozes." O grupo ao redor concordou e um plano tomou forma. Elas iriam criar um festival de histórias, um dia dedicado a compartilhar suas experiências, abrindo espaço para que todos pudessem falar e serem ouvidos. O evento seria uma celebração da resistência, mas também uma oportunidade de educação sobre as desigualdades que a comunidade enfrentava. Nos dias que se seguiram, a presença do festival cresceu como uma chama. As mulheres se destacaram com suas danças e relatos, aulas de história e espaços de diálogo foram organizados. As crianças foram incluídas nas preparações, aprendendo desde cedo a importância de sua voz. Rita sentia sua própria energia se renovando a cada riso e cada história que era compartilhada. Quando o dia do festival finalmente chegou, a alegria estava estampada nos rostos de todos os presentes. O campo foi preparado, banners coloridos eram pendurados e as fogueiras iluminaram a escuridão ao entardecer. O ar cheirava a comida caseira e a música soava como um hino de liberdade que preenchia o espaço. Rita observava tudo com orgulho. Era um testemunho do que haviam conquistado. Era um dia para abraçar suas narrativas, onde cada história somava-se à gloriosa tapeçaria de suas vidas. As vozes que antes eram silenciadas, agora se erguiam como um coro uníssono. "Bem-vindos todos", começou Rita, empolgada, falando para a multidão que havia se reunido. Olhou nos olhos daquelas pessoas, perspectivas e esperanças refletindo de volta para ela. O que vivemos não foi em vão. Cada dor se transformou em impulso e a resistência em liberdade. Enquanto sua voz se elevava, a multidão respondia com aplausos e gritos de apoio. Aquela energia parecia uma onda que navegava pelo ar, fluindo de coração a coração. Era um momento mágico, onde o passado e o presente colidiam em uma única declaração de força. O festival seguiu seu curso e as mulheres começaram a compartilhar suas histórias. Cada relato era uma jornada de dor, luta e resiliência, mas também de esperança. Cada pessoa falava do seu próprio jeito, e ao ouvirem, Rita sentia a força coletiva se intensificando. O que era uma dor individual começou a se tornar um grito de liberdade. Uma velha amiga de Rita, Dona Clara, subiu ao palco. Seus cabelos grisalhos eram um símbolo das muitas batalhas que já enfrentou. "Quando eu era jovem, sempre acreditei que a liberdade era um sonho distante", começou ela, sua voz tremendo com a emoção. "Mas hoje vejo que nos unimos. Nos tornamos mais fortes e eu sempre esperarei que as futuras gerações sejam ainda mais fortes." A multidão explodiu em aplausos. Mesmo em meio à dor, Dona Clara havia encontrado uma forma de iluminar o passado com esperanças renovadas. Rita sorriu. A visão que tinham daquela noite estava tomando forma, e a liberdade começava a ser sentida como uma realidade. O festival continuou, cada novo relato ecoando sentimentos de luta e de amor. Rita tomou a palavra novamente, incapaz de conter a emoção. "Não lutamos apenas pela nossa geração, mas por todas as que virão. Que elas nunca sintam medo de serem quem são, que sempre tenham espaço para suas vozes." As palavras de Rita ecoaram no coração de todos, e assim, da pura vulnerabilidade que existiu antes, havia nascido uma força indomável.
O evento tornou-se um registro vivo de quem eles eram e do que estavam dispostos a lutar. Naquela noite, os fogos de artifício começaram a iluminar o céu, refletindo a luz interna de cada pessoa presente. A comunidade estava unida e todos compartilhavam uma nova esperança. Ao olhar ao redor, Rita percebeu que ali, em meio a todos, havia um sentimento profundo de pertencimento. Com o festival se aproximando do fim, o céu se iluminava em cores vibrantes. Os rostos das pessoas estavam iluminados por mais do que apenas a luz. Era a luz da esperança coletiva, do reconhecimento. Se antes haviam se sentido sozinhos, agora estavam lado a lado, e com isso, cada um deixaria sua marca. Após as festividades, Rita e as mulheres refletiram sobre tudo o que haviam conseguido. A atmosfera carregava um senso de propósito renovado, e elas sabiam que a luta não pararia ali. O festival não foi apenas um evento, foi um catalisador para ações futuras e um compromisso de continuar a voz da resistência. O grupo decidiu se encontrar semanalmente para discutir e planejar. A ideia de criar uma associação comunitária ganhou força, um espaço onde as vozes podem ser ouvidas, onde o conhecimento pode ser partilhado e onde a educação se tornava uma arma contra a opressão. Cada mulher presente se tornou uma aliada na luta por direitos iguais, permanecendo firme nos princípios de solidariedade. O tempo passou, e assim, a associação começou a florescer. As mulheres iniciaram programas de capacitação, cursos de autoajuda e grupos de apoio. Os homens também se envolveram e começaram a se unir, dando suporte a esse novo movimento que se consolidava. Em cada passo dado, a sensação de pertencimento tornava-se mais forte, mas não sem desafios. O feitor, embora distanciado, ainda assombrava a comunidade. Havia ecos remanescentes dos tempos em que o controle era total, e as ameaças de represálias começaram a surgir novamente. É claro que isso gerou preocupação entre todos, e era uma realidade que elas não podiam ignorar. Em uma das reuniões, o assunto foi trazido à tona. A tensão pairava no ar, e Rita percebeu que, apesar das conquistas, a luta estava longe de terminar. Era preciso estar preparadas para qualquer eventualidade. Eulália expressou o que muitos estavam sentindo. Não podemos deixar que o medo retorne. Se formos unidas, seremos mais fortes do que qualquer ameaça que possam nos fazer. Exatamente, concordou Rita. Se eles quiserem silenciar nossas vozes, devemos gritar ainda mais alto. Foi assim que o treinamento começou. Elas se organizaram em grupos e começaram a se capacitar, treinando não apenas em autodefesa, mas também em liderança e oratória. O sentimento de proteção tornou-se vital, cada mulher se tornava um pilar de força, e a atmosfera que antes era de vulnerabilidade, agora se tornava de poder compartilhado. Uma noite, enquanto se preparavam para outro encontro, chegaram notícias. O feitor estava planejando um retorno. As suas ameaças de retaliação já começavam a ser ouvidas. As mulheres estavam cientes da possibilidade de embates e confrontos. O clima se tornava tenso, mas ao mesmo tempo a determinação crescera exponencialmente. Se eles vierem, estaremos preparadas. A voz de Eulália ressoou como um chamado à determinação. Não abriremos mão do que conquistamos. As palavras de Eulália se tornaram um mantra. Elas se uniram em união, um sólido pacto entre amigas, irmãs e cúmplices. O recomeço estava ali. A história delas se desenrolava em cada ação. O que um dia foram temor e dor havia se transformado em poder. Rita, ao olhar para no meio da sala cheia, viu mais do que apenas mulheres, viu guerreiras. Sabia que a luta por liberdade nunca seria fácil, mas a chama da resistência crescia incansavelmente e ela tinha a certeza de que juntas poderiam superar qualquer obstáculo. Naquela noite, antes de dormir, Rita olhou uma última vez para as estrelas. Elas brilhavam mais que antes, simbolizando que os sonhos sonhados ali se tornavam as novas realidades. Quadrantes de dor e experiências eram as trilhas que as levariam a um futuro onde as vozes da resistência ecoariam pelo tempo, deixando marcas profundas na terra. E assim, enquanto os dias se desenrolavam, a jornada por liberdade, igualdade e avanço social continuava, e Rita e suas amigas
estavam bem cientes de que elas eram mais do que apenas sobreviventes. Eram criadoras de um novo legado. A resistência nunca morre, e assim, suas vozes nunca seriam silenciadas novamente.